Opa, é tipo aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar para você como ter sucesso nas vendas online ou qualquer outra coisa na sua vida. Eu não sei quanto tempo você me conhece, talvez você esteja me conhecendo agora, viu algum anúncio meu, caiu num webinar ou numa página de vendas e comprou meu produto, ok? Talvez outras pessoas aqui já me seguem há mais tempo e compraram meu produto, ok? Mas eu quero falar para você então como ter sucesso na internet ou em qualquer outra área na sua vida. Eu comecei na internet em 2013, era totalmente diferente as coisas nesse tempo. Em 2013, eu estava com 23 anos, eu estava vindo de diversos fracassos, um atrás do outro, e com 23 anos eu era visto pela maioria das pessoas como uma pessoa fracassada e que não dava certo em nada. Quando eu era criança, o meu sonho era ser um jogador de futebol. Eu vim de uma família extremamente simples, ok? Eu nunca passei fome, nunca passei nada disso. Meus pais sempre me deram o melhor que eles puderam dar com as condições que eles tinham. Porém, nossas condições na época, elas sempre foram condições um pouco mais precárias, um pouco mais simples. Eu tive sempre uma vida muito simples. E quando criança, por ver a minha mãe, minha família passar diversas dificuldades financeiras, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, principalmente para dar uma vida melhor para minha mãe. Na minha fase adulta, na minha vida adulta, eu entendi isso, que eu não queria ser um jogador de futebol. Eu, na verdade, queria dar uma vida melhor para minha mãe. Porém, chegou com 14 anos, comecei a perder a vontade de jogar futebol, joguei até meus 16 e parei de jogar futebol. Só que a minha infância inteira, todo mundo acreditava que eu seria um jogador de futebol. Eu até falo pra você, eu até brinco, até foi melhor eu não ter virado um jogador de futebol, porque eu acredito que a minha vida hoje é muito melhor e eu ganho muito mais dinheiro se eu fosse um jogador de futebol, e porque eu acredito que ia ser um jogador de futebol aí de gauchão, né? Eu sou natural de Caxias do Sul, jogava lá no time do Caxias, etc. Eu acredito que eu seria um jogador de Série B de gauchão aí, ok? Mas vamos lá. Cheguei então no meus 16 anos, falei, cara, e aí? Se eu não vou ser jogador de futebol, o que eu vou ser? Então ali eu comecei a pensar no que eu ia ser, o que eu ia fazer da minha vida, etc. Então, na minha cabeça, eu pensava comigo mesmo, falava para mim mesmo, cara, eu preciso estudar, preciso entrar numa faculdade, preciso arrumar um bom emprego para ter uma vida decente. Era isso que eu pensava na minha cabeça. Porém, eu sempre fui muito ambicioso. Ok, ali com 16 anos, comecei a andar de skate nessa época, cantei rap gospel, só para você ter uma ideia, fiz diversas coisas. Entrei no Senai, com 17 anos, fiquei no Senai dos 17 ao 19, fiz construção civil. E depois que acabou o Senai, eu entendi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, do meus 16 ao meus 19, mais ou menos, então, eu fazia Senai de manhã, eu andava de skate à tarde e ia para a escola à noite. Eu acabei o meu ensino médio, se eu não me engano, com 19 anos também. Beleza, acabou o ensino médio, me formei no Senai, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Entrei numa empresa, eu vi que eu não queria trabalhar com construção civil, porque eu fiz Senai de construção civil, eu vi que não queria ser um mestre de obra, ou seguir qualquer profissão dessa área, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Mas eu precisava trabalhar, eu já estava ali com 19 anos, precisava ajudar em casa, etc. Ok, eu fui trabalhar numa empresa de carga e descarga, uma transportadora. Estava lá trabalhando no chão de fábrica, e um dia cheguei, eu não gostava de fazer aquilo, eu nunca gostei de fazer trabalhos braçais. Um dia eu cheguei lá para um dos encarregados, falei, eu gostaria de trabalhar no escritório, eu queria ter uma chance porque eu estou fazendo administração. Só que um detalhe, eu não falei que a administração que eu fazia era um cursinho profissionalizante que na época eu pagava R$20. Beleza, a pessoa foi lá, o encarregado foi lá, junto com um amigo meu que trabalhava dentro do escritório e me deu a chance. Comecei a trabalhar dentro do escritório lá e eu durei 8 meses lá. Eu era uma pessoa de sangue quente, eu me irritava muito fácil com as coisas, brigava muito com as pessoas. Briguei com um colega meu lá e fui despedido, ok? Na verdade, eu pedi demissão. Fiquei lá, durei 8 meses lá. Então, depois eu comecei a trabalhar numa outra empresa. Essa empresa também estava trabalhando no chão de fábrica, etc. E um certo dia, abriu uma vaga para trabalhar no escritório com Photoshop, ok? Eu olhei e falei, eu ganhava R$500. Eu falei, nossa, eu vou ganhar mais. Na época era 830, se eu não me engano. E vai trabalhar no escritório, que na verdade era o que eu mais queria, eu não gostava de trabalhar no chão de fábrica. Fui lá, fiz um curso, pagava mais da metade do meu salário para esse curso. Fui lá, fiz o curso, dei 8 cheques para pagar o curso, fiz um curso VIP com uma professora particular, fiz o curso, consegui a vaga, comecei a trabalhar lá. Então eu estava lá, estava trabalhando mais de um ano e sempre um cara lá arrumar os computadores. Esse cara
tinha um carrão, que na época era uma caminhonete, nem me lembro qual caminhonete, mas não era, hoje eu entendo que não era tudo aquilo, mas era uma caminhonete ok, uma caminhonete bonita. Ele parecia que tinha grana, ele tinha uma namorada super bonita. Na minha cabeça eu pensei, cara, eu quero ser esse cara. O que que ele faz? Ele faz manutenção de computador. Aí começou o meu interesse com computadores, manutenção de computador. Beleza. Comecei a estudar, aprendi a formatar computador, etc. Comecei também a fazer, na época, um curso técnico de informática. Eu falei, cara, quero fazer isso. Então, eu pensei comigo mesmo, já me achava o cara, vou abrir uma assistência técnica, né? Fui lá no porão do meu sogro, coloquei uma faixa System Informática, formatação de computadores, reparos, etc, etc. E achei que era só colocar a placa lá na frente que ia chover de clientes. Mas não foi isso que aconteceu. Enfim, só para resumir a história, com isso, eu trabalhei em diversas empresas com a área de TI, depois eu fiz cursos de redes de computadores, cursos de servidores Windows, etc. Me especializei mais na área de manutenção de computadores e eu sempre estava tentando abrir minha própria assistência técnica, não dava certo, quebrava, eu tinha que arrumar outro emprego, não dava certo, quebrava, etc. Com 23 anos, então, estava trabalhando numa empresa, a minha vida era uma vida muito simples, muito comum, eu ganhava fazendo muita hora extra, um pouco mais de R$2.000, só que eu sempre fui um cara ambicioso, eu queria mais. Um dia me apresentaram então um plano, que era um plano de marketing multinível de uma empresa, até uma empresa bem respeitada, só que na minha cabeça, naquilo que eu vivia era algo muito diferente. Eu pensei, pô, é algo totalmente diferente. E eu li um livro na época que chamava Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei, cara, quero isso para minha vida, quero fazer algo diferente, quero ter dinheiro, etc. Isso começou a fomentar a minha ambição de ser rico. Então, durante um ano, eu fiz o marketing multinível dessa empresa, apresentava plano, etc, etc. Um dia, cansado disso, eu não queria mais. Um dia cansado, fui lá no Google, vim aqui e digitei como fazer marketing multinível pela internet. Fui lá e dei Enter. Isso deveria ser umas 2 horas da manhã, eu estava na casa de um amigo, eu estava com a minha namorada, depois fui para casa de um amigo meu, voltei para casa, cansado disso. Então um dia saí de uma apresentação lá, toda terça-feira tinha uma apresentação, estava cansado, daí eu fiquei um pouco com a minha namorada na casa dela, depois fui para casa, isso deveria ser 1h30 da manhã, digitei como fazer marketing multinível pela internet no Google, porque eu fiquei sabendo que algumas pessoas estavam fazendo e estavam tendo resultado. E eu falei, cara, só de eu não precisar ficar apresentando um a um, ficar batendo na porta dos outros, ficar agendando, para mim vai ser um grande alívio. Eu sempre gostei de internet, etc. Para mim sempre foi um prazer ficar por horas e horas na frente do computador. Falei, beleza, eu vou fazer isso. Então descobri alguns anúncios e então fui descobrindo o mundo de marketing digital. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E tentei, fui lá, larguei a empresa de marketing multinível e eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou me dedicar a isso. Nessa época aí, eu já tinha pedido demissão no meu último emprego, só estava me dedicando à empresa de marketing multinível e eu também fazia manutenção de computador, outras coisas para conseguir pagar as minhas contas básicas que eu tinha, ok? Não estava conseguindo ajudar em casa nessa época aí, beleza. Então, vai lá o Édipo para tentar fazer uma outra coisa, né? Que é o marketing digital. Eu sempre fui um cara muito entusiasmado, então eu falava das coisas que eu estava fazendo para alguns amigos. E com isso, muitas pessoas na época me chamavam de vagabundo, que eu não queria nada com nada, que era mais uma loucura da minha cabeça, etc, etc. Por quê? Eu estava com 23 anos. Na verdade, as pessoas até tinham um pouco de razão, né? Eu com 23 anos, não tinha dado certo em nada, não parava em emprego nenhum, não ajudava a minha mãe em casa. Enfim, eu realmente era visto como uma pessoa fracassada por outras pessoas. Só que eu estava tentando. E eu não estava conseguindo, na verdade. Mas eu continuava tentando. Na verdade, eu só fui parar no marketing digital porque eu tentei outras coisas. Então, descobri o marketing digital em 2013, totalmente diferente do que é hoje. As coisas eram totalmente diferentes. Não tinha nem 10% do que tem hoje. Não é que nem você falar para alguma pessoa, não quero você trabalhar, eu trabalho em marketing digital. Que legal, né? Hoje a internet tá bombando, hoje vai ser o futuro, vai ser o marketing digital. Não era. Tipo assim, trabalhar pela internet, uma vez eu até me lembro, uma pessoa falou assim para mim, cara, tu acredita que tu consegue sustentar uma família trabalhando com isso? Uma pessoa me fez essa pergunta. Então eu fui muito criticado pelo meu histórico de tentar várias coisas. E quando eu trabalhei nessa empresa de marketing multinível, eu era um cara muito intenso. Então eu apresentei aquilo para
todo mundo, para todos os meus ciclos de amigo. Eu me lembro também que uma vez eu cheguei numa hamburgueria lá em Caxias do Sul, a Juventus. Cheguei na mesa e um dos caras falou, lá vem o cara chato, lá vem o cara da empresa XYZ. Tipo, zoando a minha cara, né? Então eu passei por diversos problemas assim. Ok. Então eu falei, cara, vou me dedicar só ao marketing digital, é isso que eu quero pra minha vida, etc, etc. Ok, fiquei 1 ano e meio quase sem resultado. Eu me lembro que eu comecei mais ou menos em maio de 2013 e fiquei até agosto de 2014, então um pouquinho mais de 1 ano sem resultado nenhum. Tava estudando, etc, tava perdido. Então tava eu lá 1 ano, um pouco mais de 1 ano, né, em maio a agosto de 2014 sem resultado nenhum. Porém, eu precisava pagar minhas contas, né? Como que eu estava pagando minhas contas nessa época? Eu ainda formatava o computador, eu não aguentava mais fazer aquilo, mas eu precisava fazer. Eu estava trabalhando de garçom nos finais de semana e eu também vendia perfumes, tá? Vendia alguns perfumes aqui, ali eu ganhava, se não me engano, R$80. Isso me ajudava na minha renda e também eu morava em Caxias do Sul, é mais ou menos 1h30 de Gramado. Eu pegava sempre uma Fiorino, que é um carro, e ia entregar lá pão, bolacha, etc, que era uma padaria, de que a minha sogra trabalhava nessa padaria, e ela me arrumou esse bico, né, para me fazer umas 2, 3 vezes por mês. Então, eu tava me sustentando dessa forma. Nessa época, eu tinha um Celtinha, só para você ter ideia, eu comprei ele em 5 anos, se eu não me engano, eu paguei ele 15 mil, dividi em 5 anos, deu uma entrada de 1.500. Nessa época, eu tava tentando vender ele, mas as pessoas não queriam nem pagar 3 mil reais, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer a manutenção dele. Então ele dava problema, carro velho, eu não tinha dinheiro para arrumar, eu só tinha dinheiro para trocar o óleo, eu botava a gasolina de 5 reais. Então quando eu saí do meu último emprego, tentei marketing multinível, mais esse 1 ano de marketing digital, foram 2 anos muito difícil na minha vida, muito difícil na minha vida. Fiquei 2 anos basicamente sem comprar roupa. Na época, a minha namorada, ela comprava coisas básicas, nem desodorante para mim, porque eu não tinha dinheiro. Ela pagava diversas vezes cinema, tudo mais, porque ela trabalhava. Então, ela me apoiou bastante nesse tempo, nesse sentido, tá? Então foram anos muito difíceis, ok? Então chegou um certo momento, já estava mais de 1 ano na internet tentando alguma coisa, não estava conseguindo ter resultado, ok? Porque qual que é a diferença do louco para o gênio? O louco é o cara sem resultado, o gênio é o cara com resultado, eles podem estar fazendo as mesmas coisas. Então eu era o louco porque eu não tinha resultado. Nem eu falei, era chamado de vagabundo, amigos meus tirando sarro da minha cara, falando que era mais uma loucura da minha cabeça, pessoas falando que eu não gostava de trabalhar, e etc. Eu vi várias coisas, ok? Então o que mudou o jogo para mim? Aconteceu uma situação, tá? Uma virada de chave. Um dia, cheguei em casa, tava eu lá, tava chegando com o meu Celtinha, estacionei do lado de casa, estacionei na frente da minha casa, morava com meus pais na época, né? Morava eu, meu pai e minha mãe e meu irmão mais velho. Cheguei lá, estacionei meu carro, uma casa pequena, uma casa de madeira, sei lá, devia ter 50 metros quadrados, 60 metros quadrados no máximo. Enfim, cheguei lá, entrei em casa, ok? Entrei em casa, eu vi a bolsa da minha mãe no sofá. Nessa época minha mãe estava trabalhando na parte de limpeza de uma academia, vi a bolsa dela, devia ser umas 5 horas da tarde, possivelmente estava voltando de alguma casa de algum cliente que eu estaria formatando o computador. Cheguei e eu precisava falar alguma coisa com a minha mãe, não me lembro de fato o que é. Ok, vi a bolsa dela, chamei ela umas 2 vezes, ela não respondeu, e eu vi que a porta do quarto dela estava um pouco aberta. E eu, como que ela estava um pouco aberta, não bati, né? Até me lembro, meio que falta de educação, não bati, e cheguei entrando. E minha mãe estava lá, no sofá. No sofá não, perdão, sentado na cama dela, chorando. E eu perguntei para ela por que ela estava chorando. E ela estava com uma conta de luz na mão, e ela falou para mim, eu não tenho... Eu perguntei para ela por que ela estava chorando. Ela falou, eu não tenho 150 reais para pagar a conta de luz desse mês. Foi isso que ela me falou. Eu com 24 anos já, sem condições nenhuma de ajudar minha mãe, me senti um grande bosta. Essa é a verdade. Só que quando eu entrei na empresa de marketing multinível, um grande benefício, uma grande lição, na verdade, não um benefício, mas uma grande lição que eu aprendi foi sobre ler livros. Então, eu comecei a ler livros, mais ou menos, os primeiros livros que eu comecei a ler foi em 2012, então eu já estava quase há 2 anos lendo livro. E
eu comecei a aprender muita coisa nesses livros, né? Uma das coisas que eu me lembro, que nessas apresentações que eu ia toda terça-feira lá, eu sempre me lembro que um cara sempre falava que quer ter sucesso, modele uma pessoa de sucesso. Eu também lembro que na época eu comprei um livro do Tony Robbins que falava sobre isso. Então eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes, comecei a entender, a ler sobre como ter sucesso. Eu tinha o meu mindset de onde eu vim, com 24 anos, nunca tinha lido. Eu comecei a ler meus primeiros livros ali com 23, 22 anos. Até então nunca tinha lido um livro, não tinha educação financeira. A minha mente era uma mente totalmente escassa, totalmente não vibrava a abundância. Eu não acreditava que eu poderia ser rico depois. Eu acreditava que eu poderia ser rico sendo jogador de futebol. Acreditei que eu poderia ganhar um bom dinheiro trabalhando com informática. Também não ganhei. Então, como que eu já estava vindo de diversos fracassos, minha mente ela era muito bugada. Então eu estava um pouco cético das coisas, né? Nessa época aí. Então, quando eu comecei a ler os livros, eu comecei a melhorar essa parte, né? Comecei a acreditar mais nas coisas e comecei a entender mais as coisas, comecei a fazer uma espécie de reprogramação mental. Então, quando essa cena aconteceu, eu vi que eu precisava tomar de fato uma decisão. Eu pensei comigo, tô tentando marketing digital, já vai fazer 1 ano e meio e se eu ficar nessas, vai passar 2, 3 anos e eu não vou ter resultado. E naquele dia, eu decidi que eu teria resultado. Depois de 6 meses, eu já participei de um primeiro projeto que eu ganhei R$1.000, depois eu participei de um lançamento, depois eu fiz meu primeiro lançamento, depois eu virei gerente de afiliados, quando eu vi eu já estava dando consultoria, então no comecinho de 2015 eu já estava ganhando mais de R$10.000 por mês na internet, que na época era muito dinheiro já, tá? Hoje é muito dinheiro, mas na época era muito mais dinheiro do que é hoje. Então o que eu quero falar com você com toda essa história? Que ao decorrer do tempo, eu vi muitas pessoas começando na internet e parando, desistindo por algum motivo ou por outro. Pessoas mais inteligentes, pessoas mais talentosas, pessoas mais bonitas, enfim, o que seja. Porém, eu sempre ganhei num grande aspecto. Eu sempre tive mais força de vontade, determinação, persistência e resiliência. Então, como que você pode ter sucesso na internet ou em qualquer outra área na sua vida? Tendo persistência, tendo determinação. Mesmo que uma pessoa seja mais inteligente do que você, mesmo que uma pessoa seja mais talentosa que você, se você ser mais persistente do que ela, você vai entrar no ringue e você vai sair dali vencedor. Então, a grande lição que eu quero passar para você é que o método aqui que eu estou passando para você, ele funciona. Eu já vendi mais de 50 milhões na internet. E com esse método eu vendi múltiplos 7 dígitos, milhões e milhões de reais. Então eu sei que o método funciona, eu vendi milhões e milhões e milhões de reais com esse método. Então, o que vai fazer algumas pessoas terem muito resultado para algumas pessoas que não vão ter resultado é simplesmente o fato da pessoa desistir. Algumas pessoas vão pegar o método aqui, vão tentar 1, 2, 3 vezes e vão desistir. Tem algumas outras pessoas que vão tentar 1, 2, 3, na quarta, na quinta vão acertar. Algumas pessoas vão acertar na segunda, outras pessoas vão acertar na terceira, ok? Então é só você não desistir. Eu nunca vi a pessoa que persiste não ter resultado. Se você persistir, eu tenho certeza, mais do que certeza, que você vai ter resultado. Algumas pessoas vão ter resultado mais rápido, outras pessoas vão ter resultado um pouco mais tarde e tá tudo bem. Porque algumas pessoas entram numa faculdade, ficam 5, 6, 7 anos fazendo a faculdade, depois elas têm que fazer estágio para depois de, 10 anos elas começarem a ter um salário de 4, 5 mil. Porque isso é ok e dentro do marketing digital algumas pessoas ficam 6 meses para ter resultado e acham ruim. Eu não estou falando que você vai demorar 6 meses para ter resultado. Eu demorei 1 ano e meio para ter resultado e não vi problema nenhum. Foi o meu tempo de amadurecimento para ter resultado. Então para você pode ser 1 mês. Eu vi pessoas fazendo 7 dígitos em questão de 3 meses. Pessoas fazendo múltiplos 6 dígitos em questão de meses. Eu tenho um amigo meu que tem 17 anos, que faz mais de R$1 milhão por mês na internet. O que você precisa entender é que cada pessoa vai ter o seu momento. Então relaxe, calme, respira, que você vai ter resultado se você não desistir. Eu tenho certeza que o que eu estou entregando aqui para você funciona. Você só não vai ter resultado se em algum momento você desistir. E toda vez que você desistir, faça que nem eu fiz lá atrás. Um dia minha mãe, uma conta de luz de R$150 foi uma grande motivação. Talvez você tenha filhos. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, olhe, para sua esposa, para o seu esposo, olhe para alguém. E olhe para essa pessoa e veja
e talvez se você não tenha motivação para você mesmo, olhe para essa pessoa. Minha grande motivação naquela época foi essa conta de luz, foi querer ajudar minha mãe e também entender que meus pais, eles não iam se aposentar. Eles não iam se aposentar porque eles nunca trabalharam de carteira assinada. Eu falei, cara, e aí? E o dia que eles que tiver que se aposentar, eles não vão conseguir. Quem que vai cuidar deles? Quem vai ajudar eles? Então, para mim, foi uma das grandes motivações. Então, qual é a sua motivação para você seguir em diante? Não desista, que eu tenho certeza que isso vai valer muito, muito, muito a pena. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão olhando esse vídeo vão ser as próximas milionárias em questão de meses ou em questão de anos, ok? Tudo isso depende de você. Aqui dentro do treinamento é 50-50. 50 é a minha parte, é o meu método, é o meu treinamento, é o meu suporte, é o meu apoio para você. Os outros 50 é você colocar tudo que está dentro desse treinamento em prática e não desistir no primeiro tropeção, no segundo tropeção. É você persistir. E eu vou estar aqui, a minha equipe vai estar aqui apoiando e ajudando você, ok? Então, se você pegar isso como uma lição, não só no marketing digital, não só nas vendas, com vendas na internet, você vai ter sucesso em qualquer área na sua vida. E nunca deixe ninguém falar para você que você não pode fazer, ok? Você pode fazer independente de quem você seja. Eu, Edipo, que vim de uma família simples, que sou filho de uma empregada doméstica, consegui em menos de 7 anos virar multimilionário na internet. Tenho certeza que você também pode ter sucesso, tá bom? Então, nesse vídeo era isso. Espero que você tenha pegado alguma lição aqui e vamos para cima. Grande abraço e até o próximo vídeo.